Em Semeando a Boa Semente, quero falar hoje sobre um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, já conhecido, e eu acho que é o mais conhecido de todos, a pomba. Vou usar um pouco da orientação que tirei no livro chamado Símbolos do Espírito Santo, escrito por José Reginaldo Cabral de Souza, um livreto editado em 1981, faz muito tempo. Mas quando eu digo livreto, não estou desmerecendo a obra, até porque estou pensando naquele ditado popular que diz que nos pequenos frascos estão as grandes essências. Estou usando esse livreto para, então, tirar dele algumas informações, e estas que vou apresentar certamente são importantíssimas para o nosso conhecimento e o nosso viver, diário. E estou tomando por base o livro do Gênesis, quando encontramos o dilúvio. Depois de anos, depois de tempos que a humanidade vem vivendo, Deus decreta que de fato há de terminar a terra com o dilúvio. Nós conhecemos a história do dilúvio, com certeza. E no dilúvio, depois de tanto tempo de chuva, noite e dia, 40 dias de chuva, Noé certamente já estava ali na arca, numa situação quase que sem aguentar mais, provavelmente. E então diz o texto em Gênesis capítulo 8, versículos, estou tirando aqui versículos do 8 ao 12, Gênesis 8, do 8 ao 12, registra que Noé, primeiramente, soltou uma pomba, e ela voou, certamente, ali a redondeza na arca onde ela estava, e diz o texto que ela voltou, porque não achou um lugar para pousar. Noé espera mais 7 dias, solta novamente essa pomba, que voa novamente ali em toda a região, provavelmente, e diz o texto que agora ela volta com um galho no bico, um galho de oliveira no bico. Noé entendeu que a água já estava minguando, diz o texto, ou estava baixando. Espera mais 7 dias e solta esta pomba. E ela vai e não volta mais. É interessante pensar nesses 3 momentos em que a pomba é solta, para então entendermos, uma vez que a pomba representa ou até simboliza o Espírito Santo de Deus, para pensar que, primeiramente, a primeira vez que a pomba é solta, ela está representando um tempo histórico, o tempo do Velho Testamento, quando as coisas estavam sendo formadas. E certamente ali depois já do dilúvio, em que Deus vai tomando o pé novamente da situação e vai abençoando, a partir de Noé, toda a humanidade. Mas o Espírito Santo, embora fazendo parte da Trindade, ainda não tinha e não poderia ter uma ação individual, se eu puder dizer isso. E então ele volta para a arca, no caso a pomba, e ele volta, então, como Espírito Santo, a estar vivendo ali na Trindade, mas sem aquela atuação direta, conquanto agindo certamente. A segunda vez que Noé solta a pomba, nós encontramos então a ideia de Jesus no batismo, Jesus sendo batizado. Ali nós conhecemos diretamente a pomba. Ali. É verdade que em Lucas, em Mateus, melhor dizendo, capítulo 3, os versículos 16 e 17, registram esse momento lindo no batismo de Jesus. Eu disse Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E quando ele foi batizado, diz o texto,
abriu-se o céu e de lá desceu o Espírito de Deus em forma de pomba. Pousou ali sobre Jesus e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Eu sempre acho lindo esta frase, porque é a frase de um pai fazendo referência ao filho. E quantos pais desejam certamente terem esse prazer em seus filhos? Deus declara esse prazer no seu filho. Ele percebe o quanto valoroso era seu filho unigênito, sabendo já o que estava por vir. É muito interessante essa questão. E Jesus, então, recebe esse presente, não é? Primeiro essa fala, a percepção da presença do Espírito Santo na sua vida. E na terceira vez, que aliás é aquele galho da oliveira que a pomba traz para a arca, é isso que o Espírito Santo faz aqui, né? Voltando para Deus e dizendo: há esperança para o mundo, há esperança para o mundo. Jesus está no caminho certo e ele não desiste, ele vai adiante. Há esperança. Aquele graveto de oliveira para Noé representou essa esperança de que a água estava minguando e logo eles poderiam descer, sair da barca ou da arca. Em terceiro lugar e último, para consolidar esta minha fala, nós temos então, primeiramente, lembrando lá em Lucas capítulo 2, capítulo 24, versículos do 4 ao 9, ou desculpem, o versículo 49, nós encontramos Jesus falando já da necessidade da vinda do Espírito Santo e que ele certamente iria enviar esse Espírito Santo. Essa é a terceira vez que Noé solta a pomba e ela não volta. Nessa terceira vez, certamente representa ali exatamente o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes. Aquele dia lindo, maravilhoso, festivo, quando então a promessa de Jesus Cristo se cumpre, em que o Espírito Santo vem em meio a uma multidão que reunia ali 16 nações. E que todos, ao ouvirem o sermão de Pedro, entendiam, diz o texto, cada um na sua própria língua, o que é que de fato Deus estava falando ali, ou o Espírito Santo estava inspirando, iluminando Pedro a falar. Que coisa extraordinária foi esse acontecimento. Mas o Espírito Santo não veio para voltar. Agora é aquela ideia de que ela saiu da arca e não voltou. Agora o Espírito Santo vem para tomar posse no seu trabalho definitivo, que conhecemos como Consolador. E já sabemos que mais do que Consolador, ele também adverte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito interessante pensar nisso e descobrir que Deus tem o seu trabalho. Enquanto Jesus tem o seu trabalho enquanto Jesus, o Espírito Santo, agora como Espírito Santo, diretamente na vida de cada ser humano, ainda, né? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a pomba, então, se tornou o símbolo da paz. Quando alguém fala da paz, quando alguém quer representar a paz, logo faz uma pomba ali voando para mostrar essa tranquilidade. A presença do Espírito Santo em nossas vidas tranquiliza a todos nós. Se cremos e recebemos a Jesus como nosso Salvador, com certeza essa presença do Espírito Santo em nossas vidas consola, conforta e nos traz a paz. Porque em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, não temos mais o que temer.
podemos viver e devemos viver em paz. Pense nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida. E eu continuo a insistir, se você gostou dessa palavra, se ela edificou a sua vida, você pode continuar comigo. Eu quero convidar você a me apoiar nestas meditações, semeando a boa semente, inscrevendo-se no meu canal. E certamente que desde já eu te agradeço, se você fizer isso. O meu abraço.